Irmãos, abra sua Bíblia lá, Provérbios 3:9. Eu vou ler vários versículos. Primeiro Provérbios 3:9. Depois que a gente lê todos os versículos, a gente vai explanar aqui as escrituras. Amém? A Bíblia diz assim, honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Versículo 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Primeiro a Bíblia dá o princípio, depois ela diz o que vai acontecer se você cumprir aquele princípio. Então olha só, honre ao Senhor com seus recursos, ou seja, com todo tipo de recurso. E recurso não é só dinheiro, é seu tempo, é a sua vida, é a sua casa. Quando você abre a sua casa para pregar a palavra, por exemplo, você está honrando o Senhor. Você está disponibilizando ali do seu espaço, do seu tempo, para honrar a Deus. Então, recursos é tudo que eu tenho. Eu dou carona para um irmão, estou indo buscar ele, eu estou honrando ao Senhor. E ontem eu fui no enterro do pastor Carlos e eu ouvi um testemunho de uma mulher já, né? Mas na época ela tinha 10 anos. Ela falou, eu era muito pobre, minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia. E o pastor Carlos, que também era pobre na época, mas trabalhava, comprou uma Bíblia cara. Para nós aquela Bíblia era cara naquela época. E ele me deu uma Bíblia. E eu tenho essa Bíblia guardada até hoje. Porque ele fez um sacrifício, ele tirou do recurso dele e deu para o outro. Isso a Bíblia chama de generosidade. Porque às vezes a gente é tão egoísta que a gente prefere ir lá comer um lanche, prefere comprar uma roupa para a gente e não, por exemplo, dar uma Bíblia para alguém. E o que o pastor Carlos fez naquele momento? Ele honrou ao Senhor, comprando uma Bíblia e dando para uma outra pessoa ler a Bíblia. E hoje aquela mulher é crente e grata pela Bíblia que ela ganhou do pastor Carlos. Olha que interessante. Então, honrar o Senhor com os nossos recursos e com as primícias. A primícia é o primeiro de tudo. Já vou falar mais sobre isso. E o que acontece se eu fizer isso? Os meus celeiros ficarão cheios. E os meus barris, está falando de barril de vinho mesmo, transbordarão de vinho. Está falando de prosperidade. Quando eu honro ao Senhor, e eu não sou apegado ao dinheiro, não é. A Bíblia não está falando para você dar, para você ter mais dinheiro, para você gostar do dinheiro. Ao contrário, a Bíblia está falando assim, dá e desprenda do dinheiro. Preste atenção, vamos para o segundo versículo. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa que é oferecida, como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então o que a Bíblia está ensinando aqui? Que o primeiro que é santificado, todo o resto é santificado. Se a primeira parte é oferecida a Deus como sacrifício, todo o resto é santificado. Por exemplo, o domingo, ele é a primícia da semana. Então a gente começa já, primeiras horas do domingo, entregando a nossa semana para Deus. Você não só entrega, como eu já disse, o dinheiro, você entrega a sua vida, seu tempo. Você não pode dar o dízimo só do dinheiro, você tem que dar o dízimo do seu tempo. Como que eu faço dando o dízimo do meu tempo? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Eu estou entregando o meu dízimo. Evangelizando, falando de Jesus. Então, tem gente que ele vem na igreja para ele receber alguma coisa de Deus. Ele só quer me dá, me dá, me dá. E a Bíblia está nos ensinando a oferecer, a servir, a entregar. Então, quando eu entrego, quando eu santifico o primeiro, todo o resto se torna santo. Outro versículo, Números 15, do 20 ao 21. Coloca aí. Apresentem uma rosca feita das primícias de farinha de vocês. Apresentem-na como contribuição da sua eira. 21. Ao longo das suas gerações, vocês oferecerão ao Senhor uma oferta das primícias da farinha
primeiro da farinha. 22. Se vocês, porém, pecarem sem intenção e deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor anunciou a Moisés. Aí vai falar de outras coisas, eu vou parar por aqui. Então, qual que é o mandamento aqui lá em Números? Para entregar a primícia do quê? Da farinha, do boi. Já vou ler outros versículos que vai ensinar. Deus está pedindo o primeiro de cada coisa. Era os israelitas. Gente, isso aqui não é o dízimo ainda. Está falando do primeiro, é a primícia. Vamos lá, Ezequiel 44, 30. Ezequiel 44, 30. Coloca para mim, por gentileza. Achou aí? Versículo. Alguém que está na mídia aí dormiu? O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Então, os primeiros frutos das melhores contribuições vai ser do sacerdote. O diabo colocou no coração das pessoas: você vai dar dinheiro para o pastor, mas é isso que a Bíblia manda você fazer. Olha como que o diabo faz você pensar o contrário, né? E tem muito crente que está ficando pobre, de marré, porque ele não está entendendo a Bíblia e ele tem, sabe o que no coração? Inveja. E ele não tem um coração doador. Por exemplo, nós ficamos felizes aqui com a Camila e com o Everton. Tem gente que já ficou, porque eu não. Ele só não vai confessar isso. Mas isso é inveja. Quando o brilho de alguém te ofusca e você fica... Gente, você precisa orar e pedir para Deus tirar isso do seu coração. Por quê? Porque, presta atenção, eu tenho um DNA, uma digital, totalmente diferente de qualquer ser humano na face da terra. E você também. Ninguém é igual a você, você é único. Sabe o que isso significa? Que você é exclusivo, Deus fez você. Ninguém tem um fio de cabelo igual ao seu. Tem maquininha que vê o fio do cabelo lá, cada um tem um. Digital, olho, cada um tem um. Pele, né? Leitura facial, seu celular lê a tua face aí, me destrava, não sei se o seu celular faz isso, o meu faz. Você pode pôr na cara de qualquer um, ninguém destrava, mas na minha ele destrava. Plum, porque ninguém tem a cara bonita igual a minha. Brincadeira. Ou seja, nós temos entendeu? Alguém pode parecer com você. Você vê dois gêmeos assim, você fala, nossa, é igualzinho. Não é não. A leitura facial vai ver que não é igual. Por quê? Porque os traços, os pequenos traços que hoje a tecnologia consegue ver, não é igual. Você é único. Ou seja, você não precisa invejar ninguém. Você não precisa querer ter a vida de ninguém. Você vai ter a tua. Elimine a inveja da tua vida. Você vai brilhar dentro do que Deus já escreveu a teu respeito. Já está escrito a teu respeito. E você não precisa querer ser ninguém. Seja você e seja uma benção. Amém? Volta o versículo de Ezequiel 44, 30. Estou falando isso porque tem gente que ele não contribui por inveja. E a inveja está prendendo você de prosperar. Eu não tenho inveja do pastor Carlito Paz, eu não tenho inveja do apóstolo Petrício, pelo contrário. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eles são. E cada um está brilhando dentro do que Deus mandou brilhar. A lua não precisa ter inveja do sol. A lua faz o papel dela e o sol faz o dele. O mar não precisa ter inveja do peixe. Cada um é distinto, cada um está num lugar. E nós também. Você não precisa ter inveja do cachorro. Nossa, cachorro bonito. Não, você é um ser humano. E o cachorro é o cachorro, cada um está na sua. Sim ou não? Então, gente, é nesse sentido. Agora preste atenção, aqui que a Bíblia ensina. As primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a obração de tudo, e todas as vossas obrações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a sua casa. Então, quando você entrega a primícia, você entrega para o sacerdote. E vai acontecer o quê? Vai repousar uma bênção sobre a sua casa. Coloca na versão NVI. Quem que está aí? A Noemi? Noemi, você mudou a versão. Cadê a Maria? Ajuda ela lá, por favor. Troca lá a versão da Bíblia.
Põe o próximo versículo. Êxodo 22, 29 ao 30. Êxodo 22, do 29 ao 30. Põe na versão NVI, por gentileza. É a versão mais fácil de ler. Aí. Não retenha as ofertas das suas colheitas e dos seus tanques de prensar uvas. Consagrem-me o primogênito de vocês. Versículo 30 agora. E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entregue-me a mim. Olha o que Deus está pedindo. Deus não pede só o dinheiro, Ele pede seu primeiro filho, a primeira vaca, a primeira cria do cachorrinho, tudo é de Deus. O primeiro é dele. Ai, que Deus egoísta. Não, tem um porquê disso. Deus entregou Jesus como primícias para nós, a Bíblia fala isso. Então o primeiro, que é o primeiro, ele é de Deus. E Deus, ele leva a sério isso. E quando a gente obedece de coração, com o coração rendido, dá certo, não dá ruim, dá bom. Amém? Vamos lá, próximo versículo. Esse aqui é um pouquinho mais extenso. Levítico 23, do 10 ao 14. Levítico 23, do 10 ao 14. Pode colocar. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Versículo 11. 11. O sacerdote erguerá o feixe diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte do sábado. 12. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um holocausto ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito. 13. Apresentem também uma oferta de cereal de 2/10 de efa, da melhor farinha amassada com azeite. Ofertas preparadas no fogo para o Senhor, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1/4 de rim de vinho. E versículo 14. Vocês não poderão comer pão algum, nem grãos torrados, nem cereal novo, até o dia que trouxerem uma oferta ao Deus de vocês. Este é um estatuto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Agora, Neemias 10, 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Vou ler de novo. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor e os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Agora eu quero ler o versículo chave que vai vai completar tudo isso. Está lá em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Que diz assim. Coloca para mim para a gente ler junto. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Olha só, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você vai ter que escolher qual Deus você vai servir. A Deus ou o dinheiro. Vamos ler junto esse último? Dedos do vocês, vamos lá? 1, 2, 3. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que que Deus pede dízimo, oferta e primícias? Por quê? Deus precisa de dinheiro? Não. Deus pode fazer o que Ele quiser? Pode. Mas por que que Ele pede o nosso dinheiro? Para a gente não fazer do dinheiro um Deus. Nesse mesmo versículo, em outras versões, Mateus 6, 24, fala assim: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é um demônio que faz você amar o dinheiro. Porque o dinheiro ele pode ser um Deus.
que é um Deus? Um Deus é algo que eu confio, é algo que eu venero, é algo que eu tenho como estima, que eu adoro. Ai, eu adoro dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. É bom ter dinheiro, não podemos ser hipócritas, mas nós não podemos adorar o dinheiro. Nós adoramos apenas a Deus. Ah, mas eu dependo do dinheiro. Não, nós dependemos de Deus. Está virando a chave? Mas a gente precisa do dinheiro. Sim. Mas eu preciso mais de Deus do que do dinheiro. Deus proverá. Já viu essa expressão? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá de vocês todas as vossas necessidades. Quem que vai suprir a sua necessidade? Deus, não é o dinheiro. Tem gente se matando por causa do dinheiro. E por que Deus pede o dinheiro? Então, para você confiar nele e não no dinheiro. A tua bênção vem de Deus e não do teu trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. A tua capacidade de ganhar dinheiro também vem de Deus. Inteligência. Tudo que você faz que você dá certo vem de Deus. A saúde. Tem gente que se você der dinheiro na mão dele, o olho dele até brilha. Porque ele já, o coração dele está cheio de dinheiro. Jesus ele fala aqui em Mateus 6, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração está no dinheiro, o teu tesouro é o dinheiro. E o nosso coração tem que estar em Deus. Então, gente, presta atenção, você tem que crer que Deus vai te sustentar nos detalhes. Você tem que crer que você tem que entregar e confiar em Deus. Eu estava conversando com um pastor ontem, lá na Lagoa. E ele confessou para mim que ele tinha certa dificuldade, ele tinha medo de entregar. E aí, ontem ele estava testemunhando que ele, pela primeira vez, ele entregou. Ele desprendeu. E ele nem dava por ganância, por nada. Ele tinha medo, puxa, se eu der vai faltar. Tem gente que não entrega por medo. E aí quando ele entregou, ontem ele testemunhou, falou, pastor, tinha um negócio lá para destravar. Já faziam anos, destravou nesse mês que eu entreguei. E aí o que eu achei que ia faltar, Deus levantou outros irmãos sem saber de nada e colocou dinheiro no lugar. Aí eu falei, agora então seus olhos estão enxergando que não é o dinheiro, é Deus. Porque, irmão, você tem que crer que Deus é real, Ele existe. E a Bíblia convida a gente a fazer prova de Deus. Façam prova de mim, diz o Senhor. Está lá em Malaquias 3, versículo 8 ao 10. Tragam o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, façam prova de mim. O que é fazer prova de Deus? É ver mesmo, ficar atento no que Deus vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro é uma energia que você tem que canalizar para o bem. Deixa eu te explicar, porque tem gente que não conseguiu entender isso. O que eu estou falando não é só a Bíblia. A neurociência, metafísica, tudo isso aí já explicou isso. Se você tiver uma mentalidade de que vai faltar, a sua energia está canalizada no que vai faltar, e vai faltar. E a Bíblia chama isso de incredulidade. Agora, se você crê assim, não vai faltar, Deus vai prover. Deus vai prover. Porque a sua mentalidade está focada nisso. E aí o que acontece? Uma porta abre, uma oportunidade chega. Então, como nós cremos na Bíblia, nós cremos no Deus da Bíblia, a gente não vai seguir lá o que a neurociência ensina. A gente vai seguir o que a Bíblia diz. A neurociência ela pode até explicar uma coisa parecida. Gente, eu leio muito, tá? Por isso que eu estou falando algumas coisas assim. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz. Porque a Bíblia ela é imutável. A Bíblia ela não é velha. Ela se renova a cada manhã. Ela é a palavra de Deus. Alguém pode pensar assim, pastor, mas o senhor está lendo o versículo do Velho Testamento?
Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia, a gente não rasga o Velho Testamento. A gente só não faz o que está no Velho Testamento, coisas que Jesus disse que não precisava mais fazer. Por exemplo, matar carneiro, não precisa mais. Jesus falou que não precisa mais. Guardar o sábado, Jesus falou também que não precisa mais. Mas dízimo, oferta, primícia, Jesus não falou nada sobre isso. Então a gente continua. Honrar pai e mãe faz parte do velho e faz parte do novo. Não matarás, está escrito no velho, mas está também no novo. Entendeu? Então tem coisa que é perpétua. Sobre você entregar é perpétuo. Só fica debatendo Bíblia nessas questões de dízimo, oferta, primícia quem é mesquinho e tem o coração no dinheiro. Aí a pessoa quer achar um versículo para ela não ter que dar. E você precisa desprender teu coração disso. Se você quiser servir a Deus por inteiro. Então, preste atenção. Deus, ele pede o nosso dinheiro justamente para a gente não amar o dinheiro e a gente confiar em Deus. O dia que você tirar o seu coração do dinheiro e colocar em Deus, você vai fazer igual Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E um dia ele perdeu tudo. E sabe o que ele fez? Ele disse assim: Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja Deus. O coração dele não estava na riqueza. E a Bíblia fala que ele sofreu tudo. E depois, lá no final, Deus restituiu ele. Em todo tempo ele ora assim: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará em meu favor. Então nós precisamos tirar o dinheiro do nosso coração e aprender a colocar o nosso coração em Deus. Confiar em Deus. Eu quero falar algumas coisas que eu já vivi, porque eu já tive o coração no dinheiro, já tive. Tudo que eu prego aqui, irmãos, não é que eu sempre fui perfeito, não. Eu fui aprendendo, estou aprendendo ainda, porque eu só vou deixar de aprender quando eu morrer. Ontem no velório eu aprendi muito. Com o pastor Harry aqui eu aprendi muito. Com o apóstolo eu vivo aprendendo. E vou aprendendo sempre, a gente está aprendendo. Se você acha que você sabe tudo, você é um tolo. Porque quem acha que sabe tudo deixa de aprender. E sabe o que eu aprendi ontem lá no velório? Você não vai levar nada dessa terra, nada. Sabe o que vai ficar aqui? Aquilo que você fez de bom, principalmente para Deus. Ontem, o resumo da vida do pastor Carlos foi falado ali em alguns minutos. E as coisas mais importantes da vida que eu escutei ali, elas não têm valor monetário. O filho sendo grato porque o pai brincou com ele. Olha, não tem dinheiro nisso. Você cata a criança, vai ali no parquinho, não precisa gastar nada. Meu pai estava comigo naquele dia que estava chovendo, ele me abraçou. Não tem dinheiro nisso. Sabe o que fica na memória dos filhos? As risadas. Não vai ficar o videogame que você comprou. Vai ficar o que você entregou, que nem dinheiro tinha. E a gente está tão focado em coisas que não têm valor. Sabia que a casa não tem valor? Você não vai levar a casa no caixão, vai ficar aí. O carro também vai ficar aí. Você está se matando para pagar seu carro. Sabe por que você quer um carro? O vizinho ver que você tem um carro. Olha que idiota que você é. E você está deixando de viver, está se matando para comprar um carro, para mostrar para os outros, e não está nem investindo no que você realmente precisa investir. Tempo com a sua família, por exemplo. Dá a mão, você, sua esposa e os filhos, brincar ciranda, cirandinha, vamos. Brincar de esconde-esconde com a família, já fez isso? Eu nunca fiz, preciso fazer lá em casa. Mas lá em casa, pelo menos, todo mundo pula na cama, né? Brinca de lutinha na cama.
tal, né? E tem umas brincadeiras diferentes lá. Gente, isso aí vai ficar pro resto da vida. Viver momentos. Construir momentos, memórias. Estou dando um exemplo de coisa que não tem valor monetário. É importante ter uma casa? Claro que é. Você tem um teto. Se Deus te der a condição de você morar no Alphaville, em qualquer outra coisa, no lugar chique, Deus te abençoe e vai. A Bíblia não condena isso. Mas eu estou falando para você não pôr o coração nisso, não amar isso. Isso aí não é o centro da sua vida. A sua família é o centro da sua vida. Seus filhos, sua esposa, os amigos, amizades verdadeiras que você constrói. Isso tem valor. Pessoas que você pode contar. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, Deus ele vai te dar recursos. Entenda, bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus vai nos dar recursos. Nós servimos um Deus que Ele nos ama, Ele nos provê, desde que o nosso coração esteja nele. A Bíblia fala assim, ó, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Nunca vi o justo mendigar o pão. Nem a descendência dele mendigar o pão. Está lá no banheiro dos homens, tem esse versículo. Sabe aquele povo pedindo dinheiro lá na rua lá? Eles são injustos, por isso que eles estão lá. Antes de você ajudar o coitado, procura saber por que ele é coitado. Coitado porque está colhendo, porque plantou errado. Porque Deus dá o sol para todos. Deus dá oportunidade para todo mundo. Ah, mas aquele povo não teve oportunidade. Teve sim. Eu já dei um monte de oportunidade para eles. Eu já vi a pessoa, já vi do meu lado assim, eu parei o carro do lado, um velhinho catou um cartãozinho e falou assim, você quer sair da rua? Procura eu lá. O cara catou o cartãozinho e jogou e falou assim, eu não, eu ganho mais aqui do que lá na sua empresa. Ainda desdenhou. Então, a pessoa ela não está lá porque ela não tem oportunidade, não, ela está lá porque ela é sem vergonha. Antes de você ter dó do coitado, vai saber por que ele é coitado. Quantas oportunidades ele já desperdiçou. E Deus, ele é justo. Deus é justo. Deus nos ama, mas ele também é justo. Então, irmão, preste atenção. Toda vez que você contribuir, que você obedecer a Deus no que ele está pedindo, a primícias não é o pastor que pede, é Deus que manda você entregar. Ah, mas eu vou dar o meu dinheiro para os pobres. É um direito seu, você é livre. Mas aí você não está entregando para Deus. Porque para você entregar para Deus tem o lugar certo e o jeito certo. Se você entregar para os pobres, você está fazendo outra coisa que a Bíblia chama de generosidade. Mas não é o seu. Eu entregar o valor do dízimo para o pobre, por exemplo, eu estou dando uma esmola. Não importa o valor que seja. Mas chama-se esmola, que a Bíblia manda a gente fazer também. Mas dízimo, oferta e primícia é no altar. Tem o endereço certo para você entregar. Então a gente não obedece a Deus do jeito que a gente acha. A gente obedece a Deus do jeito que está escrito na palavra. É do jeito que Deus quer. O resto, mas eu não concordo. Bom, aí é a tua rebeldia, teu orgulho, tua soberba, e a tua falta de conversão que está fazendo isso. E você precisa se converter. O que é converter? Mudar os meus hábitos errados. Que a gente está mudando dia após dia. Então, nós vamos começar uma série de mensagens para a gente desprender do dinheiro, entender o que é prosperidade bíblica. E a primeira é essa. É eu confiar em Deus. Você já viu aquela expressão assim? Fulano é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tem é dinheiro. Ele só tem dinheiro, o resto ele é pobre de tudo. Pobre de espírito, pobre de tudo. Tem tanta gente. Eu fui no enterro uma vez, e a gente foi ali no Cemitério da Saudade, e aí no lugar central ali, que paga mais caro, tinha um caixão lá, tudo chique o caixão. E não tinha ninguém no velório, só 2 pessoas. Aí eu fiz a análise ali, né?
Que eu falei, nossa, o cara era rico, mas era sozinho. Ele pagou o melhor lugar do velório, alguém pagou, né? Não foi ele. O caixão era chique, mas não tinha ninguém nem para carregar o caixão dele. Que vida triste, né? Não é triste? O cara tem dinheiro, não tem ninguém? Não foque no dinheiro, foque em Deus. Porque Deus vai te dar recursos, vai te dar condição e vai te dar outras coisas. Eu já ouvi algumas expressões erradas, né? Que a gente tem por aí sobre dinheiro. Falei lá no GD uma lá, que veio na minha memória aqui e passou. Sem dinheiro eu não vivo. Vive sim. O mendigo, por exemplo, é um exemplo. Não tem dinheiro para nada lá. Mas sempre passa alguém e dá uma marmita. Vem alguém dar uma roupa. Eu já fui levar sopa no centro lá, o mendigo. Cheguei lá, eles tinham tênis melhor que o meu. Ganhado. Se você não tiver fé para confiar em Deus, você vai se matar. E ainda não vai viver uma vida abençoada. Presta atenção. Quando eu era cabeleireiro, eu trabalhava no Aguinaldo Cabelos. E um dia a dona do Aguinaldo falou assim, ó, tá vindo o pessoal da Giovanni Cicli, o grupo de teatro. E nós vamos ofertar o dia da beleza na vida deles, tá bom? O que as meninas quiserem fazer, os meninos, a gente vai fazer. E eu me voluntariei a abençoá-los. E teve uma menina que ela pediu para fazer mecha, hidratação, escova e cortar. Eu não sei, gente, eu parei de trabalhar em 2009. Era outro dinheiro. Mas hoje, quanto que ficaria, pastor? Você que é chique. 2 pau? Diz aí que fica uns 2.000 reais no Aguinaldo Cabelo você fazer tudo isso. 2.000 reais, gente. E aí a menina falou, eu quero fazer tudo isso aí. Eu fiquei o dia inteirinho atendendo ela. Fazer mecha, hidratação, cortar, escovei. E eu estava conversando com ela. Aí ela falou assim, aí eu falei, você só faz o teatro? Ela Deus me chamou para fazer o teatro no Brasil inteiro. A gente viaja o Brasil inteiro. Eu falei, você vive do quê? Ela falou, de oferta. A gente vai nas igrejas, a igreja dá oferta. E a gente reparte entre nós. Aí eu pensei assim, sério, mas dá? Ela falou, dá. A gente vive desse jeito. Aí eu falei assim, aí eu estava incrédulo, presta atenção. Aí ela percebeu a minha incredulidade, porque eu estava perguntando. Ela falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi a depender de Deus e viver para Deus. Por exemplo, tá vendo essa calça minha aqui? Ela fez assim, essa calça minha é da Levi's. Essa camisa é de outra marca, ela falou. E hoje eu estou aqui fazendo cabelo no Aguinaldo Cabelos de graça. E eu vou te explicar uma coisa. Antes de eu trabalhar no teatro e viver para Deus, eu era vendedora de loja de roupa. E eu nunca que eu ia ter condições de ter uma calça da Levi's, uma camisa dessa marca e fazer cabelo aqui no Aguinaldo Cabelos. E hoje, servindo a Deus, eu estou fazendo aqui de graça. Aí aquilo abriu meu olho. Aí ela falou assim, eu não dependo do dinheiro, eu dependo de Deus. E Deus me dá o melhor. Ela falou, eu já comi nos melhores restaurantes de graça, a convite das pessoas. E eu aprendi a depender de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, então eu vou sair do meu serviço. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ativar a tua fé. Porque às vezes você está segurando na matéria. Está entendendo? Gente, tem coisa que não dá para explicar. Você tem que ativar a sua fé e viver. Deus quer que você pare de viver pregado na matéria e comece a pegar nele, pela fé. Crer,
orar, crer, confiar, ver, obedecer a palavra. Deus manda fazer, faça. Deus já falou especificamente para mim assim, ó, dá isso aqui para fulano. E eu dei. Porque Deus quer que você se desprenda. Mas esse dinheirinho, pai, eu ia comer no Mac. Aí Deus manda você ir lá e dar para o outro. Aí daqui a pouco Deus vem e dá o dobro para você. Por quê? Porque você obedeceu, você confiou na voz dele. Olha só alguns exemplos bíblicos. Elias era o profeta e ele estava caminhando, de repente ele entrou num vilarejo pobre, e ele encontrou uma mulher sentada lá num cantinho, e ele vai naquela direção daquela mulher. Deus falou para ele, vai nela. E ele chega nela e fala assim, faz um bolo para mim que eu estou com fome. Aí a mulher vira para ele e fala assim, Senhor, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. E eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois a gente vai comer e vai morrer porque não tem mais nada. Aí Elias olha para ela com o olho do profeta assim, gente. Quando o profeta olhar para você, acredita nele. Quando o profeta falar, acredita nele. Ontem a Calita veio chorando, a Camila vai morrer. Falei, não vai morrer não. Ela só está fazendo graça. Ela quer chamar atenção. Brincadeira, não foi bem assim. Mas eu falei, não vai, vamos orar aqui, vai ficar tudo bem. E, gente, eu tinha paz no meu coração, eu falei, não vai morrer. Se morrer também, né? Na casa o Everton de novo, dá tudo certo. E ela vai com Jesus, né? Gente, já vou falar sobre isso, tá? Que isso é importante também. Mas o profeta olhou para a mulher e falou assim, vai lá e faz o bolo para mim. E assim diz o Senhor, não vai faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. Aí ela precisou confiar. Aí entra a fé. Se ela fosse incrédula, ela falar, que esse cara é um safado sem vergonha, está querendo roubar meu dinheiro, o pouquinho que eu tenho, sem vergonha. Ela poderia usar esses artifícios. O vizinho lá no muro olhando, já vem esses pastores safados, olha lá, roubando um pouquinho da pobre. Não é assim? Hoje em dia não é assim? Né? Aí não, ela confiou, ela acreditou. Mas ela não acreditou só no profeta, ela creu em Deus, que era a palavra de Deus que estava falando ali. E ela foi e fez o bolo. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela usou toda a farinha ali, o azeite. Quando ela voltou lá, a vasilha estava cheia de novo. Aí o milagre aconteceu. Ela foi olhar a panela cheia de farinha de novo. Cheia de farinha de novo. E cheia de farinha de novo. Porque é Deus que sustenta. Pastor, eu não creio nisso. Bom, então você tem que voltar lá não sei para onde. Né? Você tem que ir para outro lugar, que você está no lugar errado. Porque aqui a gente está servindo um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Sim ou não? Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de Bíblia, gente. Nós temos que crer. Se você não crer, você vai passar a vida inteira na igreja e vai viver uma vida derrotada. Você tem que crer que Deus tem o melhor no teu casamento, que Deus tem o melhor na sua área financeira, que Deus está cuidando de você nos detalhes, dos seus filhos. E aí você enxerga Deus nas coisas, enxerga Deus nas pequenas coisas. E sabe o que acontece? Quando você vê Deus, olha, guarde as profecias. Eu lembrei aqui do pastor Fabiano. Gente, há 7 anos atrás, eu falei, Everton, você lembra disso? Ele lembra, paizão, está me arrepiando. Falei, cara, está acontecendo lá o que o pastor falou lá há 7 anos. Olha Deus, olha como que Deus é real. Umas coisas acontecem, a palavra de Deus não volta vazia e você creu. Sabe, gente, a gente precisa crer e lembrar das boas promessas do Senhor. A nossa igreja estava devendo quase 30 mil reais. Eu fui numa reunião e Deus usou o profeta Bartelli. Ele pôs a mão no meu ombro, ele fez uma massagem no meu ombro. Eu estava sentado na cadeira, ele fez uma massagem, respirou fundo assim, ó. E falou, não vai faltar azeite nem farinha. E ele não sabia nada que estava acontecendo comigo. E eu preocupado, devendo quase 30 mil aqui na igreja.
e não faltou azeite nem farinha. Nós já estamos há meses no azul, graças a Deus, e passamos por aquele período e eu não duvidei, eu não fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que é real. Por que Deus permitiu a gente ficar no vermelho? Não sei. Ah, mas perdeu um monte de dinheiro. Perdi nada. Quando eu falo que o dinheiro é uma energia, você não perde nem ganha nada. Você vai vivendo, vai fazendo. Pastor, é que eu estou no vermelho. Não tem problema. Daqui a pouco vai para o azul. Mas não vai faltar nada na sua casa, você não vai deixar de comer. Sua conta não, você não vai ficar no escuro. Deus está cuidando de você. Não fica preocupado. Tem gente que ele entra no cheque especial, ele já fica, não dorme de noite. Relaxa, irmão. Deus está cuidando de você. Bateu o meu carro esses dias para trás, não tinha R$1. Já paguei o carro lá. Deus já deu uma vira-volta por cima. Porque Deus faz assim, você tem que confiar nele. Amém ou não amém? Não é o dinheiro ele é só um valor monetário, ele é só um meio. É quem está te abençoando, é o que importa. Por isso que eu obedeço e eu confio em Deus. Essa crise, eu estou profetizando aqui, se você tiver fé, você vai pegar. Essa crise que você está vivendo vai passar em breve. Eu conheci pessoas que quando ele passa na crise, ele desvia. Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. Cadê Deus? Fui dizimista, está faltando. Gente, eu sendo dizimista, bati o carro. E sabe o que eu entendi na hora? Eu falei, eu não sei porquê, mas eu acho que Deus quer me ensinar alguma coisa. Não é porque você está dando dízimo aqui que não vai acontecer nada. Mas quando acontece, eu falei, alguma coisa vai acontecer e eu creio em Deus. E daqui a pouco as coisas clarearam e funcionaram. E eu não entendi ainda a lição. Talvez a lição seja, confia em mim que é eu que vou fazer. E vai dar certo. No final dá certo. Então, tem gente que quando ele está na crise, ele desvia, ele vai embora. Porque ele não suporta passar pela crise. Aprenda a passar pela crise. Tem gente que é o contrário. Quando ele está lá na montanha, está na bênção, aí ele desvia também. Começou a prosperar, começou a subir de cargo na empresa, começou a ganhar bem, trocou de carro, comprou uma casinha, pronto já. Já começa a viajar bastante, para de vir nos cultos. Já acha que não precisa mais fazer nada. Esquece do que levou ele até lá. Você está sendo abençoado? Sabe o que te trouxe até aqui? O que você fez. O que você fez te trouxe até aqui. Se você deixar de fazer, você vai deixar de colher. Tem gente que ele plantou a vida toda. Aí ele começa a colher, aí ele para de plantar. Ele vai colher o que ele plantou. Aí como ele parou de plantar, vai chegar uma hora que ele não tem mais o que colher. Ele já colheu o que ele tinha plantado. Então não pare de fazer aquilo que está te abençoando. Não pare de ser humilde, por exemplo, porque a humildade ela abre portas. Tem gente que ele era humilde, até as portas abriam. A porta abriu, ele ficou soberbo. Aí a soberba precede a ruína. A soberba fecha a porta. E a pessoa cai. Continua servindo a Deus. O dinheiro não pode mudar o status do seu coração. Olha que palavra chique para você pôr no Instagram, hein? O dinheiro não pode mudar quem nós somos. Aliás, gente, tem uma frase que eu gosto. Que o dinheiro, na verdade, ele não muda o teu coração, ele só revela. Porque tem gente que ele é humilde. Até você dar poder para ele. Deu poder, ele revelou o coração. Na verdade, ele não era humilde coisa nenhuma, ele era humilde disfarçado. Tem gente que ele é bajulador. O bajulador, ele fica ali, ó. Você acha que ele é servo, você acha que ele é bonzinho. Até você dar uma folha de jornal para ele pisar. Deu uma folha de jornal para ele pisar, pronto, ele revela o caráter. Não seja assim.
Você é servidor? Então seja servidor. Você é uma bênção? Então seja uma bênção. Eu tinha um pastor que ele me ensinou isso. Quando eu fui ser pastor, ele falou assim: você sabe quando a gente conhece a ovelha? A gente não conhece a ovelha só quando a gente elogia e está tudo bem, não. A ovelha você conhece quando você confronta ela. Se você pega a ovelha, encurrala ela na parede assim, ó. Se ela for ovelha, ela vai ficar assim, ó. Agora, se ela é uma ovelhinha, só a capa e por dentro ela é lobo, ela já... Mostra o dente. Aí você fala: descobri. Você não é ovelha, coisa nenhuma. Tem gente que ele é bonzinho até ele ser confrontado. Foi confrontado, virou cão. E eu estou falando isso para vocês, porque eu já conheci gente, ó. Ontem nós passamos aqui um slide falando daqueles que rema contra. Presta atenção, irmão. Eu nunca quis encher a igreja só por encher. Nunca. Sabe o que eu quero aqui dentro? Ovelhas. E eu estou pregando hoje um princípio para você ser ovelha. Porque eu quero de verdade que todo mundo aqui dê certo. Eu quero que você dê certo no seu casamento. Eu quero que você dê certo. Eu quero. E quando eu ver que você está dando errado, eu vou te falar. Porque eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero um número, uma cadeira cheia. Eu quero aqui entregar para Jesus uma igreja certa. Uma igreja que funciona. Senão, o meu papel de pastor ele está errado. Se for só para encher a igreja no oba-oba, o pastor David estava falando para mim esses dias que ele já deu um rolê nas igrejas por aí. Gente, por aí, eu não quero saber dessas igrejas aí. Eu quero saber do que Deus mandou eu fazer. O problema é de quem está fazendo errado. Mas ele falou: pastor, não tem palavra de confronto nas igrejas hoje. Você que está triste aí, vem para cá, que você vai ser abraçado. E aí está abraçando um monte de escorpião lá, um monte de cobra. Povo tudo rebelde, povo que não quer ser pastoreado. Povo que não aceita ser confrontado. Está indo tudo para essas igrejas aí. Sabe o que eu vejo? O que acontece com um monte de escorpião junto, um monte de cobra? Daqui a pouco começa a picar os outros, um ou outro lá, vira uma bagunça. Povo que não está com o caráter transformado. Povo que não aceita ser corrigido. Não é o nosso caso. Quem não aceita ser corrigido aqui, gente, não vai conseguir ficar aqui dentro. Não vai conseguir. Porque vai ficar insuportável. Chega uma hora que fica insuportável. Porque a gente vai continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Então, seja corrigido. Sabe por que eu estou falando isso? Eu conheço um monte de gente que dizima fake. Está na hora de você se converter. Sabe o que é dizimar fake? A pessoa ganha, sei lá, 5 mil, era para ela dizimar 500, ela dizima 100. Aí ela descontou a gasolina do carro, o aluguel. Aí ela dizima do que sobrou. Tá certo isso? Isso é dízimo? Você está enganando. Você não está enganando, porque eu já descobri. Muito menos Deus. Aí eu estou perguntando, você está querendo ser abençoado? Ah, pastor, mas o fulano está fazendo isso, está prosperando. Espera só para você ver daqui a pouco o que vai acontecer. Vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque a palavra diz que isso está errado. Então, olha só. A gente precisa fazer certo. Quando você for entregar seu dízimo, sua primícia, sua oferta, entrega do jeito que Deus deseja. Senhor, eu estou te entregando porque eu te amo. Eu não preciso da nota, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não vou dar por barganha, eu não quero dar porque eu quero mais, não. Eu vou dar porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Ti e é o Senhor que tem cuidado da minha vida.
comida que está no meu prato, a roupa que eu visto, e aquilo que eu ainda vou ter vem do Senhor. E o Senhor é o meu Deus. Esse é o sentido que a Bíblia pede. A entrega. A gente não serve a Deus para querer coisas. A gente serve a Deus pelo que Ele é. A gente serve a Deus porque Ele é o Senhor da nossa vida. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é aqui na terra e no céu. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente não está aqui construindo coisas. A gente está servindo a Deus. Porque o nosso alvo é a eternidade. Ontem o pastor Ernesto pregou lá no velório. E ele falou o seguinte: a morte não é algo terrível para o cristão. E eu falei da Camila aqui e eu vou falar sobre isso. Você se converte, entrega teu dinheiro, entrega tua vida, teu tempo, serve a Deus com alegria e faz tudo o que você tem que fazer com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Tudo que Deus pedir para você fazer, faça. Contemple as bênçãos do Senhor, confie nele. Renuncie o seu pecado. Não viva uma vida de mentira. A nossa igreja, gente, é o seguinte, a gente eliminou a religiosidade e a hipocrisia. Porque antigamente o povo vestia a máscara da santidade, né? Aquele hino da Aline Barros, quero vestir a máscara da santidade. É assim, não é? Louvor? Tem gente que veste a máscara da santidade. Ele finge que ele é santo. Ele finge que ele é bonitinho. Mas por dentro, a hora que tira a máscara, a cara está tudo feia, podre, dente podre, tudo sujo. E aí o que a nossa igreja tem hoje? Tem lá o 30 semanas, tem o EVA, tem os discipulados, que é para você tirar a máscara da santidade e arrumar essa cara feia mesmo aí. E dar um jeito nela. E parar de ser feio. E buscar ser santo de verdade. Não é para você ser pecador pro resto da vida, é para você se converter. Porque senão você não vai para o céu. A Bíblia diz que eu tenho que abandonar o meu pecado. Somos pecadores? Somos. Erramos? Erramos. Mas tem pecado que o crente não pode mais fazer. Por quê? Porque a gente está vivendo a santidade. A gente tem que viver uma vida com Deus. A pessoa que sonega o dízimo, ela ainda está com o coração no dinheiro. Mamon ainda é o Deus da vida dela. Ela não entendeu nada ainda. Ela vai ficar o dia inteiro, a vida inteira na igreja sonegando o dízimo. Que coisa feia. Está fazendo errado. Precisa deixar o mamon e abraçar Jesus. A Bíblia fala assim: aquele que mentia não minta mais. O que adulterava não adultere mais. O que fornicava não fornique mais. E tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus, não faça mais. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Mudei um pouquinho o tom da mensagem, mas eu preciso falar sobre isso. Eu tenho visto no nosso meio as pessoas, depois do 30 semanas, elas pegaram a liberdade de falar. E elas falam. Só que o 30 semanas, gente, ele é para você confessar o teu pecado e lutar contra ele. Olha, eu tenho esse problema, então eu vou lutar contra isso. Até vencê-lo. E a gente entende que é um processo. Às vezes demora. Mas você está lutando para vencer. Agora algumas pessoas estão entendendo errado. Ela acha que ela pode falar. O pecado dela como se fosse normal. Pecado não é normal. Pecado afasta o homem de Deus. Se você viveu uma vida de pecado, demônios estão entrando na sua vida. E é por isso que a sua vida está sendo destruída. E você não está percebendo. Para de fingir que você é santo. Porque todo mundo é santo para os outros, né? Olha lá, eu estou falando, eu não tenho o poder de olhar o teu coração nem de ver.
Mas olha para dentro de você. Queira mudar de verdade. Eu vou falar de mim algumas coisas aqui. Para ajudar você. Talvez você tenha dúvida. Eu vou tentar te ajudar. Toda vez que eu fui tentado, Deus me deu um escape. É isso que a Bíblia diz. Junto com a tentação, Deus dá um escape. Eu tenho um problema com ira, porque eu sou colérico. E a pastora, ela já me viu muito nervoso. Um dia ela falou assim para mim, ó, eu não estou falando isso aqui porque eu acho que todo mundo, no ápice da sua ira, faz o mesmo. Ela falou assim, ó, você tem que tomar cuidado com a sua ira, porque você mata uma pessoa. Aí, eu já tive momentos que eu precisei controlar minha ira. Por quê? Porque eu pensei na consequência que ia gerar aquilo. Já, antes de eu fazer qualquer coisa, eu já penso na consequência. Por exemplo, um dia uma irmã me ligou e falou, pastor, eu preciso de um conselho seu. Eu posso ir aí na igreja aconselhar com o senhor? Na hora eu já falei para ela, a pastora pode estar junto? Ah, pode. Eu falei, porque eu não atendo nenhuma mulher sem ela. Então eu já pensei na consequência. Digamos que eu entro no gabinete só eu e essa irmã, e não acontece nada. Mas essa irmã é uma pessoa mau caráter, e ela fala que eu agarrei ela. É minha palavra contra a dela. Por isso que eu tenho que precaver. Gente, eu vejo muitas pessoas com uma ingenuidade tão grande, e você arma laços e cai no laço porque você não mede a consequência. E a gente precisa medir a consequência. Então, ó, eu não dou carona para nenhuma mulher sozinho. Já dei lá no passado pontualmente. Por exemplo, a Juscelia trabalhava lá e um dia precisei dar uma carona para ela. Ela lembrou aqui ontem. O que eu estou falando que eu falei ontem na reunião. Mas, exceto essas de logística de trabalho, e foi uma vez ou outra só, eu não fico dando carona para ninguém sozinho. Não é nem pelo fato de cair na tentação, que pode acontecer, mas é só para fugir da aparência do mal mesmo. Para ninguém falar, ela viu o pastor com a fulana sozinha no carro. Onde eles estavam indo? Fugir da aparência do mal vai fazer você ter uma vida tranquila. Sim ou não? Então, olha só, aqui na diretoria da igreja, eu sou o mais transparente possível de tudo. Os irmãos contam o dinheiro lá, eu nem subo lá para contar. Depois, tá tudo no extrato bancário, tá tudo ali, nota por nota. Tá aqui, transparente, para ninguém falar nada, para ninguém ter dúvida de nada. Transparente. Ter uma vida transparente, gente, vai fazer você ser abençoado. Tire as coisas ocultas da sua vida. Sabe, conversinha com aquela colega do seu serviço lá. Meu irmão, você é casado, para com isso. Viva a santidade. Eu não tenho conversinha com nenhuma mulher, pastora. Ela tem a senha do meu celular. Ela é tudo transparente. Tem casal que a mulher não pode pegar o celular do marido, o marido não pode pegar da mulher. Que coisa esquisita é essa? Eu pego o celular da pastora e eu vejo tudo. Às vezes ela fica brava porque tem coisa de discipulado lá. Aí eu falo para ela, eu estou vendo se tem algum Ricardo aí. Falo brincando, né? Mas por que eu confio na pastora e ela confia em mim? Porque a gente é transparente um com o outro. Ela sabe exatamente aonde eu estou, porque eu aviso antes de eu sair de casa, ó, eu estou indo em tal lugar. Ela sabe onde eu estou. Quer ter uma vida abençoada? Quer servir Jesus? E no fim da sua vida, para onde a gente está indo? Para o céu. Nós estamos indo para o céu. Nós não vamos ir para o céu se a gente viver uma vida toda torta, desregrada. Não vamos. E nós estamos na igreja para ir para o céu. Então a nossa vida não é aqui. Tem gente que ele nem quer morrer mais porque ele quer viver aqui. Não, gente.
A gente está indo para o céu. Jesus veio falar que o céu é o melhor lugar. E a gente vai viver essa vida aqui em santidade, vai matar a nossa carne, vai matar os nossos desejos insanos, e nós vamos ir para o céu. Amém? Ontem lá no velório eu olhei o pastor Carlos e falei, olha aí, ele cumpriu a vida dele aqui. Não foi perfeito, como ninguém é, mas ele serviu a Deus a boa parte da vida. Eu estava brincando com o pessoal ali, antes de começar o culto, ir para o céu é igual escola, tá? Tem as notas escolares. Meu tempo era A, B, C, D e E. Hoje é por número, né? Mas quem é do A, B, C, D e lembra. Se você tirar D e E, está reprovado. Para você ir para o céu, pelo menos tem que ser um Czinho, tá, gente? Um C. C menos já passa. Passa raspando, mas passa. O que é C menos? É você ter um pouquinho mais de bondade do que de maldade. A gente tem que ser pelo menos um pouquinho bom. A mais. Mas tem gente que ele faz tudo errado. A vida dele é tudo zicada. Ele só faz coisa errada. Aí está no E. Está no D. Não vai para o céu. Vai para o céu não. Mas o fulano era gente boa. Gente boa, mas se não viveu uma vida com Jesus, não vai para o céu. É o que a Bíblia diz. As suas atitudes diárias, elas têm que louvar a Deus. Então, quando eu falo não para o pecado, eu rejeito o pecado, eu estou dizendo sim para Jesus. Estou tirando nota boa. Tire nota boa com Jesus todo dia. Rejeite o pecado. Amém? Não é só por causa do céu, não. O céu é o primeiro lugar, porque ninguém quer ir para o inferno. Que a Bíblia diz que é terrível. Um dia nós vamos pregar sobre o céu e o inferno aqui. A Bíblia diz que o inferno é terrível. Mas olha só. Não tem nada melhor do que você ter um casamento abençoado, filhos abençoados. E eu quero dar um exemplo aqui. Surge uma mulher aí, por mais bonita que seja, me convidando para adulterar. Aí eu tenho uma história junto com a minha esposa de 20 anos. Tenho um filho de 11 anos. Juntos construímos um ministério há mais de 20 anos, ou há 20 anos. Temos um legado. Nosso filho está vendo, porque você não ensina com palavras, você ensina com a vida. As pessoas, elas não vão ouvir o que você fala, elas vão ouvir o que você faz. E a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Você quer conhecer se o pai é bom, se a mãe é boa? Olha o filho. Porque o filho é o fruto. Né? Olha o legado, olha a construção da pessoa. Você vai ver o que ela viveu. Simples assim. Por exemplo, eu não tenho uma vida muito fitness. Você já percebeu, né? Minha vida não é fitness. Aí eu vou vir aqui, vou montar uma aula online, vou cobrar R$150 sobre a vida sarada, corpo sarado. Você vai comprar minha aula? Eu vou te ensinar em 10 passos como ter um corpo sarado. Aí você vai falar assim, pô pastor, mas tá meio incoerente. Porque eu posso até falar bonitinho. Eu sigo o Cariani lá, que é o cara musculoso lá. Aí eu pego tudo que ele fala lá e põe na minha aula. Aí eu vou dar aula com esse barrigão aqui. Vai colar? Vai colar ou não? O que você acha? Não vai colar, não é verdade? Então a gente ensina o que a gente vive. Tem um monte de pastor dando errado por aí. Sabe por quê? Porque eles não vivem o que eles pregam. Sabe por que eu falo de primícia, de dízimo e oferta? Você pode ligar agora para o meu apóstolo lá, pergunta se eu sou isso. Te dou o telefone dele, tá bom? Pergunta para ele se eu sou dizimista, primiciante e ofertante. Então eu vivo o que eu falo. E tenho testemunho do que eu faço. E eu não quero destruir o meu legado por causa de uma pessoa qualquer. E o que tem de gente fazendo isso, olha, presta atenção aqui.
Eu não acho que Deus está falando isso aqui à toa. Deus está alertando alguém. Você está construindo um legado, irmão. Não destrua por causa de meia hora, né, Noronha? O Noronha falou que não precisa de meia hora. 10 segundos ele ainda acende um cigarro. Não destrua a sua vida por causa de coisas banais, que é passageira. O que é eterno vale mais. Sim ou não? Hoje eu tive a honra de tocar com o Levi ali, eu estava olhando para ele. E eu falei, eu preciso ser exemplo para esse menino, porque ele está me olhando. Ele está me vendo. Então eu não posso pisar errado, porque se eu pisar errado ele vai pisar também. E eu não vou ter como corrigi-lo. Sabe aquele pai que fuma, aí quando vê o filho fumar quer corrigir o filho? Mas não tem coerência. Mas está fumando, está dando exemplo. Não tem nem legalidade de corrigir. Aí eu falo para o Levi assim, ó, tá vendo isso aqui? O meu jeito de corrigir é o contrário. Eu falo para ele, tá vendo isso aqui, ó? Elian, se você não parar de comer besteira, você vai ficar igual. Você quer ficar igual? Ele, não quero não. Eu falei, então pode parar de comer porcaria. Vamos comer alface, nós dois juntos. Eu preciso perder, você não pode ganhar. Então as coisas ruins que você faz, serve assim, para você dar o exemplo, né? Da pessoa não fazer. Olha aqui, ó, o resultado de quem faz errado. Falo para ele, isso aqui é muito Mac. Muito Mac dá nisso. Então não coma Mac, coma salada. Aí ele olha a barriga assim, eu acho que ele faz assim, né? Não quero não. E é isso. Quantos estão entendendo a palavra dessa manhã? Começou na primícia, foi para o pecado. E nós estamos terminando aqui, resumindo tudo. Nós temos que servir a Deus. Nós não temos que servir o dinheiro, nem os prazeres da carne. A Deus. Mata teu velho homem, mata, crucifica ele. Crucifica, eu preciso crucificar o meu também. Vamos crucificar o nosso? Vamos matar? A gente tem que matar, gente. Sim ou não? Ah, pastor, mas eu tenho um desejo incontrolável. Se tranca no quarto, faz alguma coisa, joga gelo, faz qualquer coisa, mas seja santo. Eu falo brincando, mas é verdade, a Jamile rachou aqui. Tem gente que precisa amarrar ele, porque senão ele, né? E é verdade, gente, a gente precisa matar a nossa carne, sim ou não? E olha, ser verdadeiro. Não seja hipócrita, seja verdadeiro. Caiu, todo mundo é passível de cair. Pede perdão e não caia mais. Fala, olha, eu quero terminar essa palavra